No episódio anterior, falamos sobre a abertura do 7º selo e sobre os flagelos ocasionados pelo toque das 4 primeiras trombetas que trouxeram desastres sobre a natureza. Hoje, analisaremos todo o capítulo 9 de Apocalipse, e você compreenderá o significado da 5ª e da 6ª trombeta, também conhecidos como os 2 primeiros ais. Você notará que o conteúdo destas trombetas é algo de natureza diabólica. Ao que tudo indica, Deus permite que Satanás utilize seus recursos malignos para castigar diretamente os homens que o seguem. Para uma compreensão ainda mais abrangente dos assuntos abordados neste vídeo, assista também os vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao nosso dia a dia, de forma leve e com uma profundidade ainda maior. As opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a história, a linguística e outras são analisadas para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. E junte-se a nós em nossa corrente de oração e intercessão na série Ore Comigo. Sua vida será transformada. O capítulo 8 termina dizendo que apareceu uma águia voando sobre o meio do céu, fazendo com que todos pudessem vê-la e ouvi-la. A maioria dos manuscritos usa o termo águia em vez de anjo, mas qualquer um dos dois certamente chamará a atenção do povo. É possível que se trate do ser vivente semelhante a uma águia que João viu diante do trono. Como a linguagem apocalíptica é muito simbólica, segundo os estudiosos, a águia que aparece é um símbolo de força e rapidez, pois é assim que ela se destaca em sua forma de voar, e como ave de rapina é muito conhecida pelo seu anúncio da morte e do momento de desespero, como acontece com os abutres também. Quando a águia aparece dizendo ai, 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 significa que o número de 3 gritos, além de apontar para os 3 toques restantes de trombeta, confere uma ênfase extrema à notícia, alertando que o julgamento ficará ainda mais intenso. A partir de agora, as sentenças não incidem mais tanto sobre o ambiente das pessoas, mas muito mais sobre o próprio ser humano. Os 3 ais são as vozes restantes de trombeta dos 3 anjos que estão prestes a tocar. É como se o mensageiro gritasse: se vocês acham que isso foi terrível, esperem só, o pior ainda está por vir. A 5ª praga são gafanhotos diabólicos que atacam o corpo das pessoas, mas não as matam. O pano de fundo para isto se encontra em Joel 2, versículo 4 ao 10, onde uma praga de gafanhotos precederá o dia do Senhor. Em Joel, os gafanhotos se pareciam com cavalos, fazendo um estrondo como carros, avançando como um exército poderoso, escurecendo o céu. A diferença é que Joel vê gafanhotos de fato, enquanto que no Apocalipse eles simbolizam as hostes demoníacas. O primeiro ai ocorreu quando o 5º anjo tocou a trombeta. João viu uma estrela que do céu caiu da terra. Para os judeus, as estrelas eram seres semidivinos, que por sua desobediência podiam transformar-se em demoníacos, maus e hostis a Deus e aos homens. Portanto, é importante ter em mente que para João as estrelas não são corpos inertes no espaço, mas seres dotados de vida. Esta concepção aparece no livro apócrifo de Enoque, onde lemos sobre estrelas desobedientes e vagabundas que são atadas de pés e mãos e jogadas no abismo. Existe muita controvérsia quanto à identidade dessa estrela. Se a estrela é Satanás, um anjo caído, Cristo ou um anjo bom. Alguns identificam este anjo como o próprio anjo do poço do abismo. Portanto, um demônio. E nesse caso, seria provável que essa estrela fosse Satanás e que o exército fosse constituído de seus demônios. Um dos nomes usados por Satanás é Lúcifer, que quer dizer esplendor. Ele também é comparado à estrela da manhã. Jesus disse a seus discípulos: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. É interessante notar que João não percebeu a queda da estrela, mas viu-a já caída do céu, como um raio, de tal forma que João está ciente de que caiu do céu. Segundo alguns estudiosos, ele seria um anjo mau, pois anjos bons e maus podem descer ou subir, mas só anjos maus caem. Neste caso, as forças más só tinham permissão de prejudicar aqueles que lhes pertenciam e não os crentes selados. No entanto, outros estudiosos consideram muito provável que essa estrela seja um anjo bom, porque ele recebeu a chave do poço do abismo, e esta chave normalmente estaria em poder de Cristo, e porque no capítulo 21, versículo 1, um anjo desceu do céu com esta chave.
Se este for um anjo bom, então ele estava simplesmente obedecendo às instruções de Deus de liberar a calamidade sobre a terra. Porém, o mais importante é que este anjo, bom ou mau, estava sob o controle e a autoridade de Deus. A palavra grega usada para abismo é abyssos. É óbvio que não pode existir algo como um precipício sem fundo. É só fazermos a pergunta: que profundidade tem este abismo? No Antigo Testamento grego, a palavra é usada para as águas muito fundas. Também é usada para a profundidade da terra, e por fim veio a ser usada quase só para o mundo dos mortos. Paulo pergunta: quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. É o lugar onde a besta ou anticristo estava antes de aparecer na terra, e é considerado a prisão temporária de Satanás durante o reino milenar de Cristo. Às vezes é representado como lugar ou prisão dos demônios. Em Apocalipse 17, versículo 8, ele é igualado à perdição. Não encontramos uma cosmologia definida na literatura bíblica, mas é verdade que muitas vezes encontramos a ideia de 3 níveis de existência: a terra, em cima o céu e embaixo o mundo dos mortos. Pela descrição minuciosa que João faz do céu, já descobrimos que ele não quer que tomemos sua linguagem literalmente. Ele descreve o céu simbolicamente. De maneira idêntica, ele agora se refere ao mundo dos mortos, como se fosse uma caverna muito grande debaixo da terra, ligada com esta por um túnel. Portanto, o poço ou garganta do abismo constitui no Apocalipse o lugar dos maus espíritos, dos demônios, mais precisamente o lugar de punição. Alguns eruditos identificam esses seres horrendos com os anjos caídos do 6º capítulo do livro de Gênesis, os quais antes tinham corrompido a terra mediante relações sexuais com as mulheres terrenas. De fato, essa é uma tradição judaica, e não apenas uma criação de uma minoria de modernos intérpretes cristãos. Tais intérpretes, portanto, vinculam isso com o trecho de Judas 6, onde se aprende que tais seres foram acorrentados no mundo exterior, sendo incapazes de invadir a terra ou continuar a prejudicar aos homens. O presente texto, pois, dá a entender que esses próprios seres serão uma vez mais soltos na terra, pelo menos durante um breve período. Mas acerca de tudo isso não podemos ter certeza. O que está claro é que nessa passagem de Apocalipse, o abismo é o lugar de onde saem multidões de demônios que voam por toda a terra e perseguem os homens como escorpiões. O fato de que Paulo tenha uma ideia diferente sobre isso nos mostra que não devemos tomar a figura literalmente, porque para ele Satanás é o príncipe da potestade do ar, e os demônios são forças espirituais do mal nas regiões celestes. Além disso, nem sempre o Apocalipse diz que Satanás mora no abismo. No capítulo 12, Satanás é apresentado como sendo um dragão vermelho que se envolve com o arcanjo Miguel num conflito feroz. Em consequência disso, Satanás foi jogado do céu na terra, junto com seus anjos. Isso reflete a mesma ideia de Efésios 2, versículo 2, que Satanás é o príncipe do poder do ar. Sem dúvida, isto é a linguagem simbólica e pitoresca para descrever fatos do mundo espiritual. O túnel que serve de entrada e saída para o abismo é trancado e destrancado somente com a autorização de Deus. Apocalipse 20, versículo 3, o texto que fala sobre o milênio, nos diz que Satanás é trancado no abismo por 1000 anos. No nosso exemplo, o mensageiro angelical que vem do céu recebeu a chave. Desta forma, o abismo não se trata do lago de fogo, que será a prisão final de Satanás e de todos os seus seguidores, mas sim de parte do submundo oculto que se encontra sob a autoridade do Senhor. Nesse momento, o exército temível já se encontra encarcerado neste local esperando pelo momento em que será solto. Alguns estudiosos pensam na nuvem de fumaça como sendo a nuvem de gafanhotos, que na Palestina pode ser tão espessa que escurece o sol. O texto, no entanto, parece ser claro na distinção entre os gafanhotos e a nuvem de fumaça. Os gafanhotos saíram da nuvem. Esta é a maneira dinâmica de João descrever o surgimento dos poderes demoníacos. No Antigo Testamento, os gafanhotos são um símbolo da ira de Deus. No nosso caso, eles não são gafanhotos verdadeiros, mas multidões de demônios que saem do abismo e que são vistos simbolicamente como gafanhotos diabólicos que atacam como escorpiões o corpo das pessoas, mas não os matam. Os escorpiões eram como cobras, criaturas hostis ao homem, tornando-se desta forma um símbolo das forças espirituais malignas. Sua picada venenosa era proverbial. Esses gafanhotos do abismo são encarregados de uma missão incomum. Normalmente, os gafanhotos comem tudo que é verde, mas isso lhes é explicitamente proibido aqui. Os gafanhotos atacam apenas os homens que não têm o selo de Deus sobre suas frontes. Isto nos leva de volta ao capítulo 7, onde João vê o povo de Deus sendo selado antes do terrível período de tribulação. Este versículo dá a razão do selo.
Na tribulação, a cólera de Deus começará a cair sobre uma sociedade rebelde. Será uma época em que a besta perseguirá ferozmente a igreja. E como mostra esta trombeta, uma época de atividade demoníaca. A ira de Deus alcançará somente os adoradores da besta. O povo de Deus será protegido divinamente da atividade demoníaca. A igreja será, isto sim, vítima de perseguição e martírio durante a tribulação, como tem sido por toda a história. O significado deste período de 5 meses de tortura não está claro. Segundo alguns estudiosos, isso significa a vida média de um gafanhoto, como também a duração do período de colheita na terra, durante o qual poderia haver pragas de gafanhotos. Pode simplesmente significar um período curto de duração da praga, como pode se referir aos gafanhotos verdadeiros, que atacam árvores e campos em qualquer momento durante os 5 meses da estação quente e seca da Palestina. Gafanhotos só atacam de vez em quando, durante esses 5 meses. Aqui os homens são atacados continuamente durante todo o período, e esse tormento será como picada de escorpião que raras vezes é fatal, mas que provoca dores angustiantes. Esta praga é trazida por demônios indescritíveis, que voam como gafanhotos e picam como escorpiões. Os sofrimentos serão tão insuportáveis que os homens buscarão a morte para encontrar alívio da sua agonia. Mas a picada dos escorpiões não será fatal. O propósito principal desta praga demoníaca é ainda parte da misericórdia e da justiça de Deus, ou seja, levar os homens ao arrependimento enquanto não for tarde demais. E precisa ficar claro que neste terrível período de atividade demoníaca, a ira de Deus alcançará apenas os adoradores da besta, pois o povo de Deus está protegido pela selagem simbólica já estudada no capítulo 7. O texto de Apocalipse apresenta uma figura que nos remonta diretamente ao texto de Joel 2, versículo 4, que descreve uma invasão de gafanhotos. Eles se assemelhavam a cavalos de guerra. De fato, a cabeça do gafanhoto é semelhante à do cavalo. Um antigo provérbio árabe muito citado diz que o gafanhoto tem cabeça de cavalo, peito de leão, pés de camelo, corpo como de cobra e antenas como o cabelo de uma moça. João não diz que os gafanhotos escorpiões traziam coroas sobre a cabeça. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro. Nenhum gafanhoto tem naturalmente na cabeça alguma formação semelhante à coroa. Este elemento é puramente simbólico, talvez falando do poder que estes seres têm no cumprimento da sua missão. Seus rostos eram como rostos de homens. Novamente, para gafanhotos verdadeiros isso não vale. Talvez isso simbolize a inteligência desses monstros demoníacos, ou talvez contribua somente para fazer esses gafanhotos infernais parecerem mais horríveis ainda. Eles tinham cabelos e que, segundo alguns intérpretes, é um provável símbolo da intensa sensualidade que eles propagam. O culto mais popular da Ásia era a Dionísio, voltado à sensualidade. Adolf Pohl diz que nesse culto os adeptos se extasiavam loucamente, meneando o cabelo volumoso em danças obscenas. Outros mais modernos veem nisso uma referência aos guerreiros partos junto à fronteira oriental do Império Romano, que era uma ameaça constante à paz romana. Os partos eram famosos por seu cabelo comprido. O texto também nos diz que seus dentes eram como dentes de leões, sendo claramente a figura emprestada por Joel 1, versículo 6, onde uma nação hostil é comparada à ameaça de uma praga de gafanhotos, descritos como dentes de leão e queixadas de leoa. A intenção do escritor é intensificar a ferocidade desta praga demoníaca, descrevendo a voracidade com que os gafanhotos devoram a vegetação. O corpo escamoso dos gafanhotos pode ser comparado a uma couraça de ferro, dando a impressão de que os homens não conseguem destruir seus adversários demoníacos. O barulho feito pelas asas dos gafanhotos é novamente uma referência à profecia de Joel, que descreve os gafanhotos como cavalos. Uma verdadeira invasão de gafanhotos, com milhões de asas se movimentando, pode provocar um ruído ensurdecedor. Para o vidente, este som é como de carros que entram na batalha. Esses demônios são parte gafanhoto, parte escorpiões, e tortura os homens com seu ferrão de escorpião. Sem dúvida, isto é uma representação simbólica dos poderes demoníacos. Já que os gafanhotos e escorpiões vêm do abismo, poderíamos pensar que Satanás é o seu rei. Já é surpreendente que eles tenham um rei, à vista de Provérbios 30, versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O seu rei é o anjo do abismo, uma figura que não aparece em nenhuma outra passagem da literatura bíblica ou judaica. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon é uma palavra hebraica que significa destruição, sempre traduzida no Antigo Testamento grego pela palavra apoleia, destruição, a não ser em Jó 31, versículo 12.
A palavra é usada para o lugar da destruição, sinônimo de Sheol, ou mundo dos mortos em Jó e Provérbios, e é usada para o próprio mundo dos mortos em Jó e em Salmos, e outras passagens. João traduz a palavra para o grego não para o termo equivalente apoleia, destruição, mas por um particípio, apolion, o que significa o destruidor. Alguns comentadores veem aqui uma referência ao deus grego Apolo, que tinha um gafanhoto como um de seus símbolos, e alguns pensam que ele assolava os homens com pragas e destruição. Não há, todavia, nenhuma razão convincente para esta interpretação. João dá simplesmente um nome simbólico para o anjo do abismo, o destruidor, tanto em hebraico como em grego. O primeiro ai passou. A praga da sexta trombeta é semelhante à da quinta, no sentido de que ambos são julgamentos sobre o mundo pagão através de demônios. A diferença principal é que a praga da quinta trombeta somente torturava, enquanto a praga da sexta trombeta traz a morte. O altar de ouro já apareceu no Apocalipse, na visão da abertura do sétimo selo, que nos trouxe ao limiar do fim. É o altar do incenso, que simboliza as orações dos santos, clamando a Deus por libertação, por justiça e pelo estabelecimento do governo divino na terra. Isso mostra simbolicamente que o julgamento divino do mal virá em resposta às orações do povo de Deus. A voz que vem através dos seus 4 ângulos é somente um símbolo que expressa a mesma ideia da visão do capítulo 6, versículo 9 e 10, onde as vozes dos mártires vêm de debaixo do altar. Em relação aos 4 anjos, o artigo definido indica de que se trata de um grupo certo de anjos. Não podem ser os mesmos de Apocalipse 7, versículo 1, porque esses estavam nos 4 cantos da terra. Aqui, eles estão atados junto ao rio Eufrates. Eles não aparecem em nenhum outro lugar na literatura profética ou apocalíptica. E também não sabemos por que são 4. Mas pelo fato de estarem atados, podemos concluir que são anjos maus, impedidos de concretizar suas intenções enquanto atados. O Eufrates era o limite ideal da Terra Prometida, no Oriente. No Antigo Testamento, ele é chamado de o Grande Rio, por ser o maior que se conhecia na área da Palestina. Acredita-se que o Jardim do Éden ficava localizado nesta região. Além do Eufrates, ficavam os reinos pagãos com seus exércitos, particularmente a Assíria e a Babilônia, e dessa forma o rio se tornou símbolo dos inimigos de Israel e de Deus, ou seja, símbolo do mundo ímpio. Uma invasão por essas forças era descrita como se o rio transbordasse. George Led diz que uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre o mundo civilizado. Havia uma previsão profética de invasão de cavalos vindos do norte. Os anjos estarão atados às margens do Eufrates até o dia do julgamento. Então, eles serão soltos e uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre o mundo civilizado. Sem dúvida, os cristãos do primeiro século, lendo essa passagem, devem ter pensado nos partos, mas não parece ser esse o pensamento principal de João. Grande parte dos estudiosos considera que o ponto central aqui não é a geografia do Eufrates. Eufrates é apenas um símbolo. Esses cavalos da destruição virão de toda parte, do mundo inteiro. Esta praga, esta cavalaria do inferno, de maneira incomum, está fixada em uma hora exata. A ideia subtendida é que estes anjos maus são controlados por Deus. Enquanto Deus não permitir, eles não poderão agir. Eles são nada mais que instrumentos do julgamento divino, executando como parte do plano divino para um mundo rebelde. Quando os anjos foram soltos, eles saíram para matar 1/3 dos homens. Não há indicação de como eles fizeram isso. Podemos presumir que eles o fizeram como líderes dos cavalos demoníacos. 1/3 é muita gente, mas não é a maioria. Sua missão não era destruir a raça humana, mas advertir os homens do terrível julgamento que espera os que rejeitam o amor e a misericórdia de Deus. Não é possível imaginar o tamanho desse exército demoníaco. 200 milhões. Era impossível contá-los. João ouviu o seu número. Tiveram de dizer-lhe quantos eram. Esse grande número remonta ao Salmo 68, versículo 17. Os carros de Deus são 20.000. Sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Nesse caso, não se trata de carros, mas de cavalos, cavalaria. Na época de João, um exército de 200 milhões de cavaleiros era algo inimaginável. Nos censos realizados no Império Romano, o número de pessoas de todo o Império chegou a totalizar aproximadamente 200 milhões. Assim, para as pessoas daquela época, isso queria dizer um cavaleiro demoníaco para cada pessoa do Império.
No auge da Segunda Guerra Mundial, o número total de soldados dos dois lados somava cerca de 70 milhões. Portanto, aqui se trata mais do que um desastre natural. Os 4 anjos destruidores desaparecem de cena e as forças demoníacas tomaram seu lugar. É difícil entender de que se trata de um número literal. Eles são simplesmente incontáveis. Esses cavalos demoníacos e seus cavaleiros que João contemplou são criaturas demoníacas. Só há uma coisa dita em relação aos cavaleiros. Eles tinham couraças vermelhas como fogo, azuis como fumaça e amarelas como enxofre. A gramática dessa passagem permite a interpretação de que tanto os cavaleiros como os cavalos traziam essas armaduras coloridas, mas é mais fácil encará-las somente como pertencendo aos cavaleiros, que corresponde à cor do fogo, da fumaça e do enxofre que sai da boca dos cavalos. Não está claro se todas as couraças eram coloridas ou se cada cavaleiro usava uma cor. Interessante é que não há descrição de armas ofensivas, só a couraça protetora. O centro da atenção são os cavalos demoníacos. Os cavalos não se assemelhavam a nada na terra. Suas cabeças eram como cabeças de leões e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Certamente a ênfase aqui não é sobre seu porte régio, mas sobre sua ferocidade e destrutividade. Sua aparência inspira terror, o que é enfatizado pela fumaça sulfurosa que saía da boca destas bestas. Fogo e enxofre indicam sua natureza infernal. O fogo, o enxofre e a fumaça que sai das suas bocas são 3 pragas diferentes, que trazem a morte para uma parte substancial da humanidade, por meio desses 3 flagelos. A repetição das palavras que saíram das suas bocas nos lembra a natureza demoníaca dessas pragas, embora não haja explicação quanto ao que elas representam. Alguns consideram que isso fala das guerras em sua truculência, ferocidade e poder destruidor de homens que têm a comunicação em seu poder e enganam as pessoas. Esses cavalos demoníacos têm outra arma com que causavam dano aos homens. As suas caudas se pareciam com serpentes, com as quais picavam os homens, fazendo-os sofrer. Esta figura identifica esta praga com a dos gafanhotos demoníacos, da 5ª trombeta, que se pareciam com cavalos e tinham caudas como de escorpião, e ferrões. A 5ª praga trazia somente sofrimento. A 6ª praga, além de torturar, também mata. Isso poderia corresponder à praga da morte dos primogênitos infligida contra o Egito. Nessa última praga, o anjo da morte veio e matou os primogênitos das famílias egípcias, mas passou por cima das casas dos israelitas. Muitos homens morreram no Egito naquela noite, mas isso não se comparará com o terror que se abaterá sobre a terra quando chegarem esses exércitos demoníacos. No capítulo 6, uma 4ª parte da humanidade tinha sido morta. Agora, mais uma 1/3 parte seria morta. Assim, mais da metade da população no mundo já teria sido morta pelos grandes julgamentos de Deus. E ainda mais pessoas teriam sido mortas se Deus não tivesse estabelecido limites à destruição. Os homens são torturados pelas caudas como de serpentes dos cavalos e mortos pela força que estava nas suas bocas. As pragas demoníacas, sofrimento e morte, terríveis como possam parecer, têm um propósito de misericórdia. Levar os homens ao arrependimento antes que seja tarde demais. Por todo o curso da história, os homens puderam viver em pecado e desafiar a Deus em impunidade e aparente segurança. À medida que o fim se aproxima e o julgamento está mais próximo, Deus proporciona aos homens uma amostra do seu julgamento e da sua cólera. Não por ele ter prazer nisso, mas para advertir os homens que o pecado e a rebelião contra Deus somente podem levar ao desastre. Poderíamos pensar que o restante da humanidade, que não foi morto por essas pragas, aprenderia a lição da 1/3 parte que morreu, caindo diante de Deus cheio de temor e tremor. Mas não é isso que acontece. Eles continuaram adorando demônios e ídolos, desafiando a Deus. Podemos encarar um ídolo de 2 perspectivas diferentes. O ídolo em si representa alguma coisa que realmente não existe. João reflete esse ponto de vista descrevendo os ídolos como de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esta ideia de que ídolos são madeira, pedra ou metal sem vida aparece no Antigo Testamento e também com frequência na literatura apologética judaica. De outra perspectiva, por trás dos ídolos há demônios. E mesmo se a carne oferecida aos ídolos não se torna impura, já que um ídolo na realidade não existe, como nos diz 1 Coríntios 10, versículo 20, as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam não a Deus. Por essa razão, sacrificar a ídolos implica em associar-se a demônios. Na presente passagem, temos a mesma tensão entre os 2 pontos de vista. Por um lado, eles são madeira e pedra sem vida. Por outro lado, simbolizam demônios. A rebeldia do restante da humanidade se evidencia em sua idolatria e também em sua imoralidade.
Eles não se arrependem dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A impiedade resulta em todos os tipos de injustiça e perversão. A palavra traduzida feitiçarias pode significar veneno, mas ela aqui traduz o uso de poções mágicas e fetiches em encantamentos e práticas religiosas baixas. A palavra prostituição aplica-se a pecados sexuais em geral. Encontramos aqui a mesma teologia que Paulo expôs no capítulo 1 de Romanos, que deixa claro que Deus criou os homens como seres morais capazes de distinguir entre o bem e o mal, sendo por esse fato capazes também de reconhecê-lo e glorificá-lo em suas vidas como Deus e Senhor. Paulo discerniu que o julgamento divino sobre os homens em geral é sempre um ato justo da parte de Deus. Estes homens recebem de Deus, no devido tempo, a merecida punição dos seus erros. Com o término do segundo ai, dá-se fim ao relato das primeiras 6 trombetas com as pragas que as acompanharam. O último ai, a 7ª trombeta, será estudado apenas no capítulo 11 em diante, pois haverá um interlúdio, pois, assim como aconteceu com os 6 selos que foram interrompidos por um capítulo parentético, para que o 7º selo fosse anunciado posteriormente, a mesma coisa acontece com as trombetas. Continuaremos meditando sobre este texto maravilhoso ao longo desta semana, nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe esse conteúdo precioso com os seus contatos.